Oi pessoal, tudo bem com vocês? É a professora Asus aqui de novo para gravar mais um vídeo para o projeto da Caixa Viajante. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando dos vídeos, vocês estão assistindo, vocês estão gostando, se vocês estão assistindo todos, estão fazendo todos os artesanatos, todas as atividades que estão propostas, se vocês conseguiram entrar lá no site lá do learningenglish.com, se vocês fizeram alguma coisa ou se vocês descobriram mais alguma atividade além daquelas duas que eu coloquei lá, né? Então, o vídeo de hoje, ele é fruto de um vídeo que eu assisti no YouTube, né? Porque com essa quarentena a gente fica assistindo um monte de vídeo no YouTube para distrair, para divertir, e tem esse vídeo que eu assisti, que é do Gustavo Mendes, que é um humorista. E ele tá... Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, né? Mas ele fez um vídeo sobre isso aqui, ó. Que a gente vai conversar sobre estrangeirismos. O que são... E a postura, assim, não é que ele está explicando o que são os estrangeirismos, não. A gente vai falar rapidamente sobre isso também. Mas ele tá querendo... ele tem uma postura de... O que me fez querer gravar o vídeo foi exatamente a postura dele com relação aos estrangeirismos. Então eu vou passar o vídeo aqui assim para vocês assistirem e depois a gente continua a conversar. Gente, mas eu tenho uma antipatia desse negócio de brasileiro querer botar nome americano e tudo. Meu Deus, ai, que ódio! Olá, seus lindos, eu sou Gustavo Mendes e agora estamos incorporando no nosso cotidiano mais uma palavra americana, o lockdown. Lockdown. Gente, lockdown, que é para as pessoas ficarem em casa, não vai funcionar no Brasil. As pessoas não vão ficar em casa. Então é melhor traduzir a palavra lockdown ao pé da letra, que significa tranca-rua. Então, quem é esse Gustavo Mendes? Gustavo Mendes é esse humorista que nasceu na região de Guarani, né? Ele nasceu em Guarani, que é aqui pertinho de Juiz de Fora, né? Ele tem 31 anos. E por que eu sigo ele? Ele ficou bem famoso na época do governo da Dilma Rousseff, porque ele fez um personagem que imitava a presidenta e era muito engraçado, muito parecido. E com essa história, né, dele imitar a Dilma Rousseff, ele ficou super famoso, chegou até a trabalhar na Globo, né? E ele é nascido aqui na região de Guarani, é bem pertinho de aquela vez que vocês foram no festival De livros que teve na cidade de Rio Bonito? Rio Bonito que chama? Eu não sei, vocês vão saber melhor do que eu, o pessoal que foi. E aí, vocês passam, acho que por Guarani, para ir para essa cidade, né? O Gustavo Mendes, ele é um humorista e ele tem um canal no YouTube. Então, o que são os estrangeirismos? Estrangeirismos são palavras que a gente importa de uma outra língua, né? No caso do lockdown, é uma palavra que surgiu agora na pandemia e ela veio do inglês, né, do inglês americano. E assim, no ano de 1999, houve um deputado federal, chama Aldo Rebelo, que ele teve a ideia de colocar uma lei que proibisse o uso de palavras estrangeiras na língua brasileira, no português. Então, por exemplo, se você fosse comprar aquela pecinha no computador, aquele negocinho assim, que a gente faz assim, que a gente chama de mouse, aí você não poderia comprar um mouse, você teria que comprar rato. E assim por diante, todas as palavras teriam que ser traduzidas. Então, o lockdown, por exemplo, não poderia ser usado aqui no Brasil, teria que falar tranca-rua, né? E houve uma discussão muito forte com relação a as palavras, aos estrangeirismos, ao uso de palavras estrangeiras. E nesse site aqui,
como é que chama o site? Português.com.br, tudo que você precisa saber. Eles falam de vários assuntos e eu fui pesquisei tudo que você precisa saber sobre estrangeirismos. Então, é um site assim de perguntas e respostas, e eles perguntam assim: os estrangeirismos podem ser abolidos ou podem ser eliminados da língua portuguesa? Aí a resposta que o site dá é: não, exceto por algum tipo severo de coerção. Ainda que seja criada uma lei que proíba o cidadão de usar estrangeirismos, sempre haverá um ou outro meliante, entre aspas, a desobedecer à regra. Abolir os empréstimos linguísticos por decreto é tão produtivo quanto proibir o falante de falar. E é essa a opinião que eu queria compartilhar com vocês. Eu também a minha opinião é contrária à opinião do Gustavo Mendes, que diz que tem que parar de usar expressões estrangeiras, e eu acho que a língua é viva. Então, se você quiser proibir a inserção de alguma palavra estrangeira na língua, você está praticamente proibindo as pessoas de falarem, de usarem a língua, né? A língua é uma coisa que não tem como você botar regras nela. Aí eu trouxe um outro exemplo de uma pessoa que vocês devem estar mais familiarizados com esse garoto aqui, porque eu não conhecia. Eu estava olhando no site da UOL e aí eu vi uma entrevista desse menino aqui, se chama Kaique Brito. E ele é um influenciador e ele está bem famoso no TikTok porque ele faz dublagem de discursos políticos no TikTok. Aí ele foi entrevistado pela UOL e ele disse assim: no primeiro dia que meu vídeo hitou no Twitter, muita gente que eu gosto me notou. Então, essa palavra hitou, ela vem de onde? Ela vem do verbo hit, que é o verbo bater, e o verbo hit foi transformado num substantivo que se chama hit, que seria, se fosse exatamente o sentido do verbo, seria a batida, mas quando foi traduzido para a música, virou assim, como se fosse as músicas mais famosas, né, o hit do momento. Então, aquela batida rítmica que pertence à música virou uma batida, a batida mais importante, a batida que estava mais popular naquela, né, nesse período de tempo que eles estavam analisando. E aí vira uma expressão da informática que fala quantas vezes que a pessoa teve, quantos acessos que a pessoa teve naquele canal dela. Então, quando o Kaique Brito teve, sei lá, 100 mil acessos no TikTok dele, ele teve 100 mil hits, e ele pega a palavra hit, que é uma palavra americana, e transforma num verbo. Então, ele pega e fala assim, mas ele transforma num verbo com conjugação brasileira. Então, ele fala hitou no Twitter. Então, esse que é o processo da língua. A gente não pode impedir as palavras estrangeiras de entrarem, né, na língua portuguesa, justamente porque a língua é viva, ela é um processo. Então, eu sou contra a opinião do Gustavo Mendes quando ele fala: não, tem que proibir, não pode usar os estrangeirismos, não podemos usar palavras americanas, tem uma antipatia. Ele fala bem assim, né? E eu acho muito engraçado o jeito que ele fala. Então, para terminar esse vídeo, eu quero terminar com essa frase aqui desse site para saber um pouco mais, aquele link que eu coloquei ali na frente. Eu vou deixar linkado aqui também no final do vídeo, né? Aqui, não é possível delimitar fronteiras para a comunicação.
A língua é uma ferramenta democrática e pertence aos falantes. Somos nós que decidimos os rumos da linguagem. Então é isso, eu concordo que a gente não tem como impedir a inserção de palavras estrangeiras. Eu acho que a gente tem que usá-las, aproveitá-las, abrasileirá-las e fazer o uso da língua como um objeto de comunicação para a gente conseguir se comunicar, né? Mas fala aí o que vocês acham, comenta aí o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês concordam com Gustavo Mendes, eu quero saber, tá? Um beijo, tchau.